Bom, nós vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo 10. Neemias 4, 10. Essa é uma primeira pregação, uma mensagem bíblica primeira, sobre esse tema, e eu voltarei em outro momento, talvez num domingo pela manhã, se Deus permitir, falando sobre mais alguns entulhos, não é? O tema da mensagem é: há muito entulho, ainda há muito entulho. E o texto de Neemias 4,10, nós vamos fazer essa leitura aqui, e está sendo projetado também o material que os irmãos podem ir aqui acompanhando. O texto diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Amém. Pela leitura feita, nós, irmãos, eu, nesse caso, quero aqui compartilhar, atribuir à psicóloga, doutora Miriam Ribeiro, que é formada pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ela, quando esteve aqui em 2013, há 10 anos atrás, ela me presenteou com um livro, e eu fiz a leitura do livro, um livro de proporção pequena, não é? Mas com esse tema, não é? O tema é jogue os entulhos da sua vida fora. Jogue fora os entulhos da sua vida. Não é? Hoje ela já tem o mestrado lá no Rio de Janeiro, e quando esteve aqui, eu li esse livro, como disse, e comecei a pensar na palavra de hoje, há dias atrás, sobre esse tema. E lembrei do livro dela. Fui buscar lá na biblioteca, encontrei, não é? Também tomei como base algumas coisas do livro Cura Interior, não é? Presenteado pelo pastor Messias Marques também. Então, de forma que eu quero compartilhar, não é? Porque através da leitura desses livros, e o da Miriam eu fiz uma leitura, procurei fazer uma leitura dinâmica, para poder compartilhar também algumas questões que ela aborda, mas também enxertando o contexto da palavra e daquilo que eu trago nessa noite diante desse tema. Irmãos, um contexto rápido do texto. Neemias, não é? Esse capítulo 4 de Neemias, ele retrata os desafios e a oposição que Neemias, não é? Que era copeiro do rei, nós sabemos muito bem, e depois é liberado com alguns para voltarem a Jerusalém para a reconstrução do muro. E eles encontram desafios enormes durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. O muro estava com brechas, o muro estava destruído, boa parte dele, queimado foi, não é? Na invasão babilônica de anos atrás, de 72 anos atrás. Então Neemias volta e encontra essa oposição. E à medida que essa construção vai avançando, né, alguns personagens como Sanbalate e Tobias zombaram dos esforços dos judeus, não é? Dos judeus. Aí o termo judeu ele aparece com mais força, porque o termo hebreu era usado anteriormente ao cativeiro, né? Quando eles voltam, porque a tribo do sul permaneceu, aí o termo judeu é que é cunhado, ele é criado. E a confiança em Deus, junto com o planejamento estratégico de Neemias e aquela sua equipe, não é, de trabalhadores e também de homens que tinham habilidade de guerra, não é, porque eles tiveram que, nesse momento, resistir às investidas de Sanbalate, de Tobias e dos adversários, né, que se levantavam para que o muro não fosse construído. Tá certo? Então, esse é o contexto do texto. E quando a oposição se levantou, os trabalhadores eles já estavam cansados, e eles dizem aqui, olha, ainda há muito entulho. E nós já estamos cansados de trabalhar aqui.
Mas ainda há muito entulho para ser retirado, há muito entulho ainda que precisamos tirar para que possamos reparar as brechas e, em alguns lados, alguns casos, refazer os alicerces. Não é? Então, aqui, irmãos, nos traz a ponte desse tema, que eu penso que a maioria das casas, não é? A maioria, tem aquele quarto, aquele cômodo, que é chamado cômodo das bugigangas, não é? É o cômodo, não diria do cômodo da bagunça, não é? Mas é o cômodo que a gente vai guardando coisas lá, e vai entulhando, e vai colocando, não é? Principalmente se passa por algumas lojas que têm aqueles preços convidativos, né? De R$1,99, R$4,99, a gente entra, e se você entrar, você vai sair com muita coisa de lá. Porque mesmo que a gente não precise, a gente vai criando. Diz, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Se brincar, você vai sair com um sacolão de lá de dentro. Não é? De coisas que você, na realidade, não tem utilidade naquele momento. E aí, quem sabe, elas vão lá para o quartinho, né? O quartinho lá, onde nós guardamos coisas antigas, não é? Ossas, não é? Que estão lá, né? Papéis, quem sabe. Eu não estou falando nem de retratos, que retratos eles precisam ser preservados nesse mundo midiático, né? Mas assim, são coisas que nós, se formos fazer uma faxina, nós vamos retirar sacolas e sacolas. E se você mora em apartamento, cuidado, porque apartamento às vezes, apertamento, né? E um cômodo desse está ocupando lá o espaço, de forma que, vez por outra, nós precisamos ver o que é que tem lá. Não é? Me permitam uma experiência pessoal, lá a gente tem um quartinho desse, que é junto com livros e tudo, e eu fui vendo classificadoras, não é? Meus irmãos tinham testes, né, avaliações, lá do tempo de seminário, que eu guardei, inclusive me preocupei só em guardar as boas notas, não é? Porque as notas assim que ficaram medianas eu não guardei, não vi lá, não estão lá. Então, eu vi que tinha 10, né? Tinham 9,890 e tantos lá, que alguns professores davam. Né? Para não dar, acho que ele disse, professor, é 10. Ele disse, não, é 9, não sei quanto. Aí botava lá aqueles números, né? E eu digo, meu Deus, eu sei que é importante para mim, mas já foi, já passou. Eu vou guardar o histórico, eu vou guardar o diploma, não é? Então, irmãos, isso é uma forma de nós podermos figurar de que em nossa vida também, em nossa vida, em nosso coração, quem sabe nós agasalhamos entulhos também, tá certo? Eu estou falando de entulhos, as coisas que são preciosas, aquilo que foi ganho da mãe, da avó, guarde, por favor, tá certo? Não chegue em casa e jogue fora, não. Falando de entulhos, algo que não tem valor mais nenhum, não tem sentido aquilo ali, está quebrado, já foi, não é? Quem sabe, não sei, há coisas que não tem mais hoje, não se usa mais hoje. Não é? Não tem como, está lá guardado porque você fica ali naquela ideia, não é, de que foi algo muito maravilhoso e tem aquela lembrança, não é, simbólica e emotiva da coisa. Não é? Mas nós acumulamos entulho em nossas vidas também e dizemos para nós mesmos que precisamos resolver, não é? E precisamos resolver e nós estamos às vezes temos ciência disso, mas o que é que ocorre? Nós vamos protelando. Deixando amanhã eu faço, ano que vem eu faço, mês que vem eu faço. Não é? Um dia eu limpo aquilo ali, um dia eu retiro aqueles entulhos, e vai, e entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, dias, e a gente vai procrastinando, adiando e levando entulhos que eles precisam ser removidos. Boa parte desses entulhos, se nós não nos cuidarmos, não tivermos atenção, nós não vamos considerar entulhos. E queremos conservar. Dizer, não, ninguém toque. Quem sabe tem alguém em casa, talvez seja você. Quando algum filho, alguma filha diz, vamos fazer a faxina. Ele diz, não toque aí. É o santo dos santos. Né? Ninguém pode mexer e você fica furioso. Por quê? Porque alguém quer mexer ali, mas vai mexer com as suas lembranças, as coisas que estão lá atrás, mas que já não servem mais, elas precisam ser removidas. Não é? Então, o primeiro entulho, nós vamos trazer 3, tá certo?
esses três aqui, em outra mensagem, mais alguns, mas esses três eu trouxe para hoje à noite, nós podemos trabalhar. O entulho da malícia, não é? É o entulho da malícia. E o texto de Filipenses 4:9, vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo vem aqui e deixa isso muito claro para nós, não é? Em relação aos nossos pensamentos, nossa mente e coração, como ele diz, não é? Mente no aspecto de raciocínio, não é? E coração, esse espírito, mente e espírito, né? O corpo e espírito. A malícia, irmãos, ela é mãe da maledicência. E a maledicência se manifesta com prioridade pelo malicioso. Tem gente que usa de malícia porque é maliciosa. É alguém que tem essa conduta da malícia. A malícia macula as pessoas. Ela atribui mentiras. Alguém malicioso, ele vai ser um provocador, um causador de mentiras. E ele vai procurar, essa pessoa maliciosa, vai procurar macular a vida de gente que ele nem conhece direito. Então, às vezes, existem perguntas que podem surgir do malicioso, que nós precisamos estar atentos em todas as nossas relações e lugares que estivermos, não é? Onde estivermos, no ambiente de trabalho, na vizinhança, até mesmo na igreja. Infelizmente, porque se existe o joio no meio do trigo, e eu não sei quem é joio e quem é trigo, não é? Mas nós sabemos que o malicioso, ele está em todo canto. Então, às vezes a pergunta, você já viu? Você já viu como a fulano olha para você? Você já viu como aquela mulher olhou para você, como ele olhou para você? Às vezes você já percebeu, não é, o que é que ele está querendo fazer? O que é que ele está tentando fazer? Você já notou aonde ele quer chegar? Então, às vezes, ocorre sim situações que nós precisamos estar atentos. Mas o malicioso, ele aumenta isso. Aliás, ele não aumenta. Porque se fosse aumentar, ainda seria razoável. Porque todos nós temos a tendência, com raríssimas exceções, de maximizar as coisas. Mas é criar algo que não existe. Fomentar algo que não existe. Muitas desavenças entre casais surgem aqui. Muitas desavenças entre irmãos surgem aqui. Porque alguém chega, você já notou? Você já percebeu, não é, o que é que ele quer fazer? O que é que ele quis fazer? Então, irmãos, perguntas sagazes de uma mente maliciosa. Quando não há nenhum indício disso. Porque se nós formos fazer a leitura como se olha, ou como as pessoas olham para nós, não é? Ou pelo o invólucro, pela casca, meu Deus, quantos erros nós vamos cometer, não é? Quem tentou fazer isso nas Escrituras levou uma repreensão do Senhor, porque o profeta Samuel, um homem de Deus daquele, onde ele foi ungir o próximo rei de Israel, e ele olha a beleza física, ele olha a altura de Eliabe, ele procura, ele diz, não, esse aqui é o rei, o que o Senhor escolheu. E Deus disse para ele, olha, não olha esse negócio não. Não vá por aí, porque você vai ungir aquele que eu te disser. Não vá fazendo a leitura, não é, da casca não, porque o que vai importar vai ser o miolo. E nós, irmãos, sabemos que a malícia, ou o malicioso, não é, ele tem essa conduta. A lente do malicioso está sempre suja. Sempre suja. E mente dizendo que enxerga bem, às vezes. Não, eu enxergo bem, estou vendo além.
E chega muitas vezes, pode chegar para alguns de nós e dizer, deixe de ser inocente. Não está notando o que é que se querem fazer com você? Como querem lhe enganar, como querem ter essa conduta em relação a você que está inocente? Então, por quê? Porque o malicioso tem essa lente suja, né? Essa mente suja. Quantas ilustrações nós temos, nós pregadores usamos? Né? E uma delas eu lembro aqui, que alguém que via a casa do outro, os lençóis estendidos em casa, e aí via e disse, mas não lavou direito? Né? Como é que pode? Estendeu o lençol e não houve o cuidado de lavar bem os lençóis estendidos, as roupas, mas só que depois se descobriu que não era lençol coisa nenhuma sujo. Era a parte da vidraça da casa da pessoa que estava suja. E que ela estava vendo a roupa suja da casa do outro, não é? Então, acontece com o malicioso. Como estão, irmãos, as nossas lentes? Estamos perguntando para nós mesmos, como estão as nossas lentes? Como é que nós estamos vendo os outros? Os outros, os nossos irmãos em Cristo. Os outros, nossos colegas de trabalho. Os nossos vizinhos, os nossos parentes. Como é que nós estamos vendo? O que é que se comenta, o que temos comentado em relação a eles? Em relação à igreja? A nossa igreja. O que é que temos falado em relação à nossa igreja? O que é que temos comentado em relação aos líderes, aos pastores e aos liderados? Para os que têm cargo de liderança aqui. O que é que temos falado deles, delas? A malícia, irmãos, destrói os nossos relacionamentos, porque ela nos leva a deduzir fatos de maneira equivocada. Ela estraga relacionamentos. Estraga. Porque a leitura que muitas vezes fazemos, ela é equivocada. Quem é malicioso, vê malícia em toda a parte. Até muitas vezes, num pegar de mão. Até muitas vezes, num olhar. Até muitas vezes, numa postura que alguém tem, onde se é educado, porque pode ser, repito, pode ser que de alguém parta mesmo uma atitude interesseira. Mas quem é que não nota? Qual é a mulher que não percebe? Qual é o homem? Qual é o jovem que não sabe e que não percebe? Só sendo muito inocente. Mas na mente do malicioso, não. A mente do malicioso sempre vai ver malícia em tudo. Em tudo. Então, esse é o primeiro entulho que nós devemos arrancar e jogar fora sem pena. Porque esse aí, irmãos, vai nos prejudicar grandemente em toda a trajetória da vida cristã. E que misericórdia de nós. Senhor, estamos falando aqui como um alerta à igreja, porque cremos que essa conduta aqui não nos pertence. Não nos pertence. Mas como cabe a nós, como pregador e como pastor, alertar, estamos trazendo esse entulho da malícia. Mas há um segundo entulho, que é o entulho do pessimismo. João 11:40, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, então aqui temos esse, não quero assim comentar muito o contexto, mas nós sabemos aqui o grande desafio das irmãs de Lázaro, de Marta, né? E que diante da morte do seu irmão, ela disse, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse, não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então aqui, quando nós falamos de pessimismo, é claro que pessimismo é uma coisa, não é? E a ligação de fé, e fé é muito mais um antônimo do pessimismo, mas nós sabemos que o entulho que só pode ser removido do pessimismo, esse entulho, quando nós adquirimos fé. Quando nós temos fé. Porque o pessimista, ele vai do caminho contrário da fé. Para o pessimista, nada é bom. O pessimista ele está em toda parte e o pessimista contamina até outros com seu pessimismo.
Nada é bom. Às vezes, no contexto de igreja, quando a gente vai, não é? Já nos anos que nós temos, com 30 anos ou mais, lidando com igreja, com gente, com líder, com irmãos queridos. Mas tem, às vezes, gente que a gente ouve assim, não é? E diz, não vai dar certo. Aí se traz muitas vezes um projeto, um líder, não estou falando de mim, mas estou falando dos líderes daqui. Traz a ideia, o projeto é boa a estratégia, mas as vozes soam logo, ecoam, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vamos evangelizar, porque as pessoas não querem mesmo ouvir, né? Não vamos fazer isso porque não vai prestar, não vai dar certo. Nunca deu certo, ó. Quem já ouviu nesse ambiente de igreja, lidando, dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, esse entulho do pessimismo acontece. Aí eu lembro da ilustração, não é? De dois fazendeiros, e num dia de sol, um chega e diz, olha que maravilha, que sol bom, nosso Senhor mandou, porque vai aí secar a terra, vai fazer com que a semente brote e nós vamos colher. Vamos colher bem. Aí o outro disse, não vai dar nada certo, porque vai queimar tudo com esse sol. No dia de chuva, o outro chegou e disse, que maravilha, nosso Senhor mandou chuva para molhar a terra, a semente vai brotar e nós vamos colher. O que foi que o outro disse? O outro disse, vai inundar tudo e nós vamos perder tudo. Tem gente, quem sabe aqui sentado, nessa noite, então é para você, é para mim, e tem usado dessa conduta. Nada presta, nada serve, nada. Olha, irmãos, é um entulho que você deve nós jogarmos fora. Porque ela vai de encontro ao caminho da fé. Nós não devemos ter uma fé, eu vou chamar de fé ingênua, né? E, assim, essa coisa do pensamento positivo, não é o que eu estou falando aqui, eu estou falando de fé. Porque o pensamento positivo também, ele não resiste um deserto de vida cristã. Pensar positivamente, não existe um vale, uma luta, não existe. Um pensamento positivo, quem sabe, não resiste uma doença com diagnóstico terrível que você possa... Não resiste. Pensamento positivo não é o suficiente, mas a fé é. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente, 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé está lá. Permanece. Então, fé é muito mais do que ter o pensamento positivo, mas o pessimismo, irmãos, é danoso. É danoso. E aí nós vamos para o último entulho, né? Além da malícia, do pessimismo, que é o entulho da soberba. Tiago 4,6. Vamos ver juntos? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago não brinca, não passa panos quentes. É uma carta prática, mais do que prática, é uma carta com uma mensagem muito contundente. Ele diz, olha, vocês que são soberbos, nariz em pé, não é? Que às vezes bate no peito, e tem uma conduta de soberba, porque para ímpio até vai. Ímpio, e quando a Bíblia fala ímpio, os salmos falam ímpio, é muito mais, irmãos, do que aquele que não está numa igreja, não é religioso. A figura do ímpio é deplorável, biblicamente. Por quê? Porque o ímpio, ele desdém das coisas de Deus. Ele é pior do que o ateu, porque o ateu pode respeitar. Diz, olha, rapaz, vocês estão falando em Deus muito aí, eu não creio que Deus não existe, e pronto. E ele ali mantém a conduta dele. O agnóstico chega e diz, não, eu não sei se existe ou se não existe, então eu estou nessa posição confortável, né, de não crer em nada. Mas o ímpio não, o ímpio é pior. O ímpio, ele desdém das coisas de Deus, dos preceitos do Senhor. Por isso que lá no Salmo 1 é muito claro lá para a figura do ímpio, a diferença entre o justo e o ímpio. E nós percebemos, irmãos, então, que
o entulho da soberba fica às vezes até mascarado, né? Como alguém que é perfeccionista. E sempre procurar fazer com perfeição as coisas é algo maravilhoso, irmãos. Excelência até, não é? Mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas fazer com excelência é admirável. Quando a gente vê alguém que faz com excelência, não vale fazer de qualquer forma. É preciso fazer com excelência, que bom, mas que a nossa excelência, até no serviço do Senhor, não seja uma ponte, um trampolim para a soberba. E podemos olhar para os outros e dizer, olha, os outros ministérios, todos eles estão errados. Ficaram lá para trás, porque o meu foi o melhor. Porque sou eu que faço certo, sou eu que faço mais, sou eu que faço melhor. Irmãos, perfeccionismo, competência é muito bom, mas que cuidemos do nosso coração, principalmente os líderes aqui presentes, de que isso não seja um pretexto para a soberba. A soberba ela aparece na intolerância com os diferentes. Pessoas que pensam diferentes da gente, às vezes a gente ouve assim, não, ai meu Deus, está tudo errado, porque deve-se pensar como eu penso, porque sou eu, não é, o ideal para a referência, não é, daquilo que nós estamos aqui para decidir, para fazer. Então, todos estão errados. Todos estão errados, apenas aquele que pensa ali, que na mentalidade dele é correto, que seja feito. A soberba aparece no preconceito étnico. Aparece, não é questão de cor. É lamentável sabermos que existem igrejas hoje que elas depreciam pastores porque são pretos, são negros. Eu dou graças a Deus porque a primeira igreja batista, em nenhum campo que eu fui, pelo menos isso não ficou claro. Até nos campos onde eu sabia que estava lidando com uma igreja que era branca, como foi a congregação de Poço Verde. Essencialmente ali descendentes de europeus. E nós sabemos que existe. Hoje a soberba ela olha e diz, não, você vale menos porque eu tenho uma cor diferente. E também em relação ao preto, porque na África do Sul, quando o contrário foi realizado, né? Se queria perseguir os brancos. Então a soberba, ela faz essa postura, ela tem essa postura. Aparece o preconceito de ordem social, de competência intelectual. A soberba aparece na lista de convidados de uma festa, quando os privilegiados não são os velhos amigos nossos, mas são pessoas que elas são convidadas e que depois se pode ostentar de que, olha, na minha festa foi convidado fulano de tal, que é importante, não é? É importante, estava ali. Pode nos trazer alguns privilégios. Até em redes sociais, irmãos, nós temos, infelizmente, visto a conduta de poucos, mas existe, de alguns que fazerem questão de estar ali, tendo a pessoa como um contato, porque alguém pode chegar e dizer, olha quem é amigo de fulano, Não é? Apenas em algo tão tênue como é a rede social. E aí eu lembro de uma figura que me mandaram um tempo atrás, num velório, pouquíssimas pessoas, e alguém comenta e disse, mas ele tinha mais de 5.000 seguidores no Facebook. Mais de 5.000 amigos, não é, no Facebook, amigos do Facebook. Mas que ali naquele momento não estavam, eram amigos virtuais e que não eram amigos de fato. A soberba aparece no olhar indiferente ao próximo, no olhar indiferente. A soberba aparece no desprezo aos desfavorecidos, não é? Desprezo. Nós precisamos, irmãos, tratar muito bem aqueles que estão nas ruas e que pedem esmolas. Eu confesso que no trânsito eu tenho receio, não baixo o vidro. Quando é de noite, por causa do receio mesmo, que nós convivemos, em questão de segurança pública. Mas nós precisamos tratar muito bem.
Nós não temos como ver com desprezo as pessoas que estão numa situação de miserabilidade. Porque se existem histórias de que alguém está enriquecendo e está tendo uma casa ou um carro, pedindo na rua, expondo algumas questões que não são dela, que não fazem parte da vida dela, não é? Isso é um outro lado podre da nossa sociedade. Mas, se alguém pede, é porque está precisando, com fome, não é? Nós precisamos ter esse olhar para que a soberba não tome conta. A soberba aparece no discurso sempre anunciado como, vê se você já ouviu, eu fiz, eu faço, eu tenho, eu posso, eu quero, tudo eu, fiz, faço, posso. Lembro com todo respeito aos colegas que chegavam no seminário de internato em João Pessoa. Chegavam do campo, no domingo à noite, nós tomávamos café, comíamos bem no campo, mas chegávamos mortos de fome, então íamos comer o que se tinha lá no seminário. Íamos conversar. As histórias de seminaristas são interessantes. O que é que ocorreu no campo, a menina que olhou para a gente, né? E até as histórias de expulsão de demônios, e eu ouvi assim muito, e eu fiz isso, e eu orei, e eu preguei, e se converteram não sei quantos, e eu. Aí alguém, porque eu, nessa forma de ser que tenho, né? Às vezes em casos excepcionais que você vai me ver, mas tinha uns que tinham um bocão mesmo, e disse, rapaz, para de esnobar, rapaz. Você lá fez esse negócio todo, quem fez foi o Senhor através de você. E botava na posição. Né? Porque eu fiz, eu faço, eu posso. Né? É a soberba. É o discurso da soberba. A soberba aparece quando eu me afasto de familiares menos abastados. Familiares que não é, na família, a gente sabe, com raríssimas exceções, tem gente que precisa muito mais da gente, em termos de condição financeira. Talvez a soberba chegue e diz, deixa de lado, povo pidão. Né? Que existe. Mas nem por isso o nosso coração deve se ensoberbecer e dizer, eu sou melhor do que esses. A soberba aparece quando só meu filho é bom. Olhe, e para um pai, quem é que vai mexer com os nossos filhos? Mexa com a gente, mas não mexa com os nossos filhos, não. Né? Com a mãe, né? Mexa com ela, mas com a ninhada, com o filho, com a filha. Mas, irmãos, isso é zelo, isso é amor, é doação. E outra coisa é você dizer, não, meu filho é o tal. Meu filho não vai namorar com a filha de fulana. E nem minha filha vai namorar com cicrano. Não são compatíveis. A soberba pode fazer isso. O meu curso é o melhor. Eu sei das coisas. E a soberba vai o discurso dela. Considerações finais, irmãos, em relação a essa primeira pregação sobre nós sabermos que há muito entulho, ainda há muito entulho, e que esses entulhos não nos pertencem. Primeiro, precisamos nos esvaziar destes entulhos, e enquanto não fizermos, não teremos espaço para coisas novas em nossa vida. Não teremos. Se está o quarto cheio de entulho, como é que você vai botar coisa nova lá? Não tem espaço. Está lá tudo cheio, aglomerado. Se o meu coração está com entulhos, como é que eu vou receber coisas novas de Deus? Principalmente com entulhos como nós falamos aqui. Segundo, este processo de limpeza, de arrumação, precisa ser contínuo. Porque se você fizer um dia, um ano, diz, não, daqui a uns 3 anos eu faço de novo. Vai estar cheio de novo lá. Então é contínuo. Pedindo ao Espírito Santo para passar o pente fino dele, laser, né? Sonda o meu coração, Senhor. Sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Terceiro, não dá, irmãos, para construir sobre entulho.
Não dá. Os entulhos precisam ser retirados. Ainda há muito entulho. Foi o que os trabalhadores lá, na época da Neemias, disseram. Ainda há muito entulho, tem que ser retirado. Não dá para construir sobre entulho. Quarto e último, não dá para recomeçar sem retirar os escombros, os entulhos. A pergunta é, será que nós vamos levar esses entulhos para o próximo ano? Ou podemos deixar ele aqui quando já devíamos ter deixado? Não é? Para lá, né? Será que vamos levar para um próximo ano? Será que vamos levar por mais tempo esses entulhos que vão causando dano? Não é só a você, não. A você e a outros, e a igreja de Deus, porque todos nós somos penalizados com a conduta, né, de um soberbo, a conduta de um malicioso, né, a conduta de alguém que nada presta, nada pode ser feito, porque nada terá êxito. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude. É uma mensagem exortativa de advertência para mim e para os irmãos. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado. Nessa noite, quando tive a alta responsabilidade de poder compartilhar essa palavra, mas também o privilégio, Senhor, porque sabemos que aqui existe saúde. Na palavra do Senhor, a cura, a saúde, quando nós observamos a palavra. Senhor, que aqui nesse exército, PIBA, não tenha vez, Senhor, não tenha espaço para ninguém guardar entulho nos corações, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Clamamos, ó Deus, por misericórdia, para que possamos, ó Deus, ter saúde enquanto corpo de Cristo. Ó Senhor, faz com que nós possamos deixar os entulhos e retirá-los e jogá-los fora, porque eles não servem para a construção. Nós, ó Deus, te pedimos um ano, Senhor, onde as brechas em 2024 possam ser tapadas do muro. E nós possamos, ó Deus, ter coisas novas, não pela novidade de si mesmo, das coisas, mas porque, Senhor, como teremos bênçãos novas, maravilhosas, se o nosso coração está cheio de entulho e de algo que não serve, já foi. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.